Olá pessoal, nesta aula vamos falar sobre rotinas e vamos aprender a rotina ou o ciclo for em Java. Então, não sai daí! Bem, como vamos aplicar o nosso conceito de ciclo for e como funciona o ciclo for? Bem, primeiro você imagina esse problema seguinte. Na aula passada nós vimos que aprendemos a criar listas dinâmicas. E listas dinâmicas nos permitem criar listas que nós só podemos dar o valor dessa lista a partir do momento que o programa é executado, a partir de quê? Da consola. Então, por exemplo, vamos imaginar essa nossa lista, nós digitamos, por exemplo, 10 países, 10 províncias, ou 10 capitais, ou 10 adjetivos, ou qualquer coisa assim, ou 20 ou 30. Quer dizer que a nossa lista vai depender do número de elementos que nós vamos digitar a partir do teclado. O problema vem quando nós precisamos de comparar o adjetivo. Por exemplo, no jogo da frase, nós precisamos de comparar aqui, o adjetivo. Por exemplo, comparar se o adjetivo que o usuário digitou, por exemplo, se ele digitou, é igual a um dos elementos da nossa lista de adjetivos não permitidos. Então, se for 20 e 30, quer dizer que isso varia. E para comparar no ciclo, ou por exemplo na estrutura de controle de fluxo if, nós só podemos pôr um número limitado de condições. Isso é um problema, porque nossa lista de adjetivo pode variar, pode ser 10, 20, 30, ou 40 adjetivos, ou 1000 adjetivos. Então, isso é um problema. Mas nós podemos resolver esse problema com rotinas, porque rotinas o quê? Rotinas nos permitem você executar uma dada tarefa várias vezes, o número de vezes que você quiser. Então, imaginar que nós temos uma lista de 20 adjetivos, né? Não, vamos começar com 5 adjetivos. Se pegar 5 adjetivos, você vai pegar e dizer, olha, eu preciso comparar todos os elementos que estão nessa lista. Então, você cria uma rotina e você diz, olha, a minha rotina começa do 0 e vai até 5. Então, nesse 0 até 5, vou fazer uma outra coisa. Essa coisa vai ser o quê? Vai ser comparar o elemento que está na posição X da lista, comparar se é igual ao adjetivo que o usuário digitou. Então, e assim sucessivamente. Vamos passar para o segundo elemento, vamos comparar com o adjetivo que o usuário digitou. Vamos passar com o terceiro elemento, o quarto elemento, até 5. E também se tivermos, por exemplo, se nós digitamos, por exemplo, 20 adjetivos, 30 adjetivos, uma coisa vai ser feita. Só precisamos de quê? De sair de 0 ou de 1 até 30, ou de 1 até 20. Então, isso é que é uma utilidade de rotinas ou ciclos em Java. Mas agora, temos uma ideia do que é uma rotina. Agora precisamos explicar como funciona o ciclo for propriamente dito em Java. Bem, o ciclo for é o seguinte, no ciclo for você tem a estrutura seguinte, escreve for significa para. Quer dizer que você tem o for, depois do for tem parênteses, e depois dentro do parênteses vai algumas condições e algumas variáveis de inicialização do teu contador. Por exemplo, você quer sair de onde? Você quer sair de 0 até 5. Então, você tem que pôr algum parâmetro aí para dizer que, olha, quero ir de tal número até tal número. E depois você tem que abrir chavetas, fechar chaveta. Dentro da chaveta onde vai a tua tarefa a executar. A tarefa que você quer que seja executada repetidamente até um ponto. Então, o que vai dentro do parênteses? Dentro do parênteses simplesmente vai que vai uma variável de inicialização que diz, olha, eu estou a partir deste ponto, ok? Esta variável normalmente chama-se contador. Estou a partir deste ponto, por exemplo, vamos inicializar com um valor inteiro. Por exemplo, vamos sair do 0, que depois você põe 2 pontos, põe segundo parâmetro, que segundo parâmetro é que? Uma condição que retorna verdadeiro ou falso, uma condição relacional. E depois, o terceiro parâmetro é nada mais do que uma atualização do primeiro valor do parâmetro do for. Então, isso é como funciona o ciclo for. Bem, mas isso está um pouco abstrato, vamos precisar de um exemplo prático. Então, para ver o exemplo prático do ciclo for, vamos passar para a prática. Então, ciclo for. O que é um ciclo? Acabamos de dizer que ciclo é uma rotina. Ciclo em programação são rotinas, ok? É uma forma de fazer uma tarefa repetidas vezes. Ok, então por que precisamos de ciclo? Por exemplo, vamos dizer como é que o ciclo for funciona, ok? O ciclo for é o seguinte. Primeiro você tem de ter, o ciclo for, do ciclo for aqui. For significa para, depois tem o corpo, que é dentro de chavetas, ok? Aqui é o corpo e aqui vão algumas instruções. Por exemplo, aqui é o quê? Aqui tem um valor para inicializar uma variável. Aqui tem que é uma variável, por exemplo, int, tem que ser do tipo inteiro, ou é mais adequado ser do tipo inteiro, int, que inicializar variável inicializador, quer dizer que começa a 0, ok? Quer dizer que esse é o princípio onde é que começa o teu ciclo, ok? Onde é que começa a tua rotina, começa do 0 e aqui depois, ponto e vírgula depois, do ponto e vírgula o quê? Quer dizer que o segundo parâmetro é o quê? São
É uma condição booleana que pode retornar verdadeiro ou falso. Para quê? Para parar o ciclo, para parar a rotina de fazer a instrução que está dentro do corpo, aqui onde vão as instruções. Então aqui a condição, nossa condição, vamos dizer que queremos que fazer imprimir bom dia 10 vezes, ok? Então quer dizer que vamos fazer aqui, vamos fazer enquanto o i começa a 0, enquanto o i for menor que 10, ok? Depois ponto vírgula. Esse aqui, o terceiro parâmetro, que é o terceiro parâmetro é atualização da variável, ok? Da variável de controle, ok? Da variável, vamos chamar isso contador, porque ele vai de um lugar a outro, que ele começa a se comentar. Então, aqui no terceiro parâmetro é atualização da variável de inicialização. Por exemplo, nós queremos ir de 0 a quê? A 10, quer dizer que a tarefa que vai estar aqui, a instrução que vai estar aqui tem que ser executada aqui 10 vezes, quer dizer que vamos de 0 até 10. Mas, só que isso aqui começa do 0 e não tem nada que lhe diz que vai até 10. Para dizer que vai até 10, aqui no terceiro parâmetro, você diz que a cada vez que nós executamos, vamos incrementar essa variável, esse i, ok? De quê? De 1. Isso aqui quer dizer que é a mesma coisa que isso. I é igual a quê? É igual ao valor de i corrente, o valor de i corrente, mais que? Mais 1, ok? Para não escrever isso, mas é como conversão em programação, fazem isso, nós fazemos isso, ok? Mais, quer dizer que é a mesma coisa que estamos a fazer aqui. Estamos a pegar o valor de i, ok? E estamos a falar que estamos a aumentar mais 1, ok? O valor de i mais 1. Mas isso se escreve assim, i mais é equivalente a i é igual a i mais 1. Por exemplo, se i tem 0, ele vai pegar 0, por exemplo, aqui tem 0, ele vai pôr 0 aqui, vai adicionar 1, quer dizer que vai ser igual a 1. Depois, noutra vez, i vai ser igual a 1, vai pôr aqui 1, mais 1 vai ser igual a 2, vai ir até 10, ok? Agora, depois de fazer a nossa condição, o número de vezes que queremos que o nosso ciclo se repete, temos que pensar no tipo de mensagem que queremos imprimir. Dissemos que queremos imprimir a mensagem que é bom dia, ok? System out println, vamos pôr que bom dia, ok? Tá aqui então, bom dia. Agora vamos tentar o quê? Pôr. Primeiro vamos executar isso para ver como é que funciona. Depois vamos explicar o que está acontecendo aqui. Então, aula 3, run file, e está aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, acho que estou com 11 vezes, ok. Normalmente 10 vezes, não sei se contei bem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, tá certo. 10 vezes, ok, tá aqui. O que acontece aqui? O que acontece é o seguinte, primeira vez, por exemplo, aqui o compilador chega aqui e depois passa aqui, depois diz, aqui tem um for. For é uma rotina, quer dizer que olha no que está dentro e ele diz que, ok, temos de executar essa instrução 10 vezes, ok, temos de executar essa instrução o número de vezes que ela aqui diz, ok? Então depois ele vem aqui e entra, ok, tá, essa é a variável de inicialização, ok? Essa é a variável de princípio, quer dizer que ela chama-se i, e depois que i começa do 0, podia começar do 10, podia começar do 20, ok? Escolha nossa, mas nós estamos a começar do 0, ok? Então, começa do 0, e depois ele diz qual é a condição, depois aqui vem aqui, ponto e vírgula, depois vem segundo parâmetro, ok? A condição para fazer parar. Enquanto essa condição for verdadeira, enquanto o i for menor que 10, isso vai ser executado, esse corpo do for. E quando for falso, vai fazer o quê? Quando for falso, ele vai parar, nem vai executar isso aqui, vai ignorar e vai passar diretamente que depois do ciclo for. Ele vai executar a instrução que tiver depois. E como instrução que tiver depois, vamos fazer o quê? Vamos pôr uma instrução, vamos dizer aqui, fim do programa. Ok? Vamos dizer, fim do programa. Ok. Então, quando isso for falso, ele vai ignorar o ciclo for, vai parar e vai passar aqui. Ok? Então, e depois ele diz, ok, terceiro parâmetro o quê? Incrementação do valor i, quer dizer que na primeira vez que isso vai ser executado, ele vai dizer o quê? I é igual a 0. Ele vai comparar. I é menor que 10, isso é verdade. Ok, então executa o ciclo. Então executa o que está no corpo. Vai imprimir bom dia no ecrã. Depois, antes de sair, o que é que ele faz? Ele vem aqui no terceiro parâmetro, incrementa. Diz i é igual a 0, aumenta 1. Quer dizer que estava 0, passa 1. Ok, volta aqui no princípio. Já não passa mais aqui. Na segunda vez, ele não continua mais aqui, porque aqui põe o i a 0. Ele continua, ele faz apenas a comparação. Quer dizer que estamos aqui antes de sair, fez o quê? Incrementou, aumentou 1 no 0, no i,
quer dizer que era 0, ficou 1. Depois aqui compara, 1 é menor que 10, ok. 1 continua a ser menor que 10, executa isso. Antes de sair, incrementa, estava no 1, passa 2, vem aqui, põe, substitui aqui 2 e compara. 2 é menor que 10, ok, 2 é menor que 10, então imprime isto, depois volta aqui outra vez, incrementa antes de sair do ciclo, antes de passar aqui no princípio outra vez e retornar aqui, incrementa, estava no 2, passa 3, depois é verdadeiro, 3 é menor que 10, executa, por exemplo, vai ter até no 5, 6, 7, 8, 9, por exemplo, quando vai comparar 9 é menor que 10, sim, então executa isso, depois incrementa 10, ok? Quer dizer que chega a 10. Ele pega, substitui aqui 10 no i e depois pergunta, 10 é menor que 10? Não, 10 não é menor que 10. Então quer dizer que ele quer, ele para e depois que passa diretamente depois do for, a instrução que está depois do for, imprime e faz o que tá, executa o que está lá, quer dizer que executa essa linha que está aqui, fim do programa. Vamos compilar para ver. One file e está aqui, fim do programa. Imprimiu 10 vezes depois, fim do programa, ok? Porque foi igual a 10 e nos imprimiu apenas 10 vezes. E por que começamos do zero? Por exemplo, começamos do zero por quê? Porque queremos 10 vezes. Então, quando começamos do zero, mas estamos aqui a dizer enquanto for menor que 10, mas imprimimos 10 vezes. Por quê? Porque zero conta como uma vez, ok? Se começamos do zero até 9 temos 10 números. Por exemplo, se começamos do zero, então temos 0, imprime uma mensagem, 1, imprime uma mensagem, 2, imprime uma mensagem, 3, imprime uma mensagem, 4, uma mensagem, 5, uma mensagem, 6, 7, 8, 7, 8, o que se passa? Ok, 8, 9, uma mensagem, quer dizer que ele para no 9, ok? Para no 9, porque quando for 10, ele ignora, ele para, não imprime a mensagem, quer dizer que é para 9, e por que ele imprime 10 mensagens, se nós começamos do zero, ok? Por quê? Porque nós contamos aqui, temos 10 números, ok? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Temos 10 números, quer dizer que a mensagem é imprimida 10 vezes. E quando chega no 10, quando incrementa no 10, ele pega o 10, substitui aqui e compara. 10 é menor que 10? Não, ignora. Por isso aqui só imprime 10 vezes, ok? Se nós começássemos, por exemplo, do 1, só imprimir 9 vezes, ok? Se nós começarmos aqui do 1, ok, vamos dizer que i começa do 1, vamos imprimir para ver o que acontece. Está aqui, ele imprimiu cada vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok? Só imprimiu 9 vezes, porque começamos do 1, quer dizer que do 1 até 9, até 10, ou até 9, só tem 9 números, ok? Quer dizer que 10 não encosta, porque quando ele chega no 10, ele faz o quê? 10 é menor que 10, não imprime a última mensagem. Então quer dizer que se temos que 10 vezes, temos que fazer o quê? Temos que fazer menor ou igual, porque aquele só compara inferior a 10, porque 10 ele não compara mais 10, por quê? Porque 10 não é superior a 10, 10 é igual a 10, então não pode ser superior, então ele diz que é falso. Mas se queremos 10 vezes, começamos do 1, quer dizer que temos que meter que é menor ou igual, ok? Quer dizer que também quando for 10, vai comparar. 10 é menor ou igual, ok, é verdade, é igual. Não é menor, mas é igual, então vai imprimir, ok? Quer dizer que assim vai imprimir 10 vezes, ok? Por exemplo, e se nós aumentamos aqui, começamos do 2, só temos que fazer o quê? Temos que aumentar aqui, temos que meter o quê? 11, ok? Temos que meter 11, temos que meter 11, ok? Vai imprimir 10 vezes, ok? É só jogar com isso. A ideia é esta do ciclo for.